O tema que foi passado para mim nessa manhã é um tema desafiador. Tempo de recomeçar. Todo recomeço é difícil. Mas recomeçar a partir de uma derrota é algo mais difícil ainda. Todo recomeço, para aquele que recomeça, nós temos em nossa mente que nós fracassamos. E a pior coisa que existe para o ser humano é ele admitir o fracasso. Porque na nossa mente nós só vamos ter vitórias. Mas a dificuldade é que é nas derrotas que nós aprendemos, reavaliamos, olhamos, redimensionamos, mudamos de estratégia e nós somos pessoas melhores. Só que emocionalmente há muitos transtornos de comportamento por causa daquilo que eu entendo como derrota e fracasso. E esses são elementos que travam as pessoas. E aí nós vamos aprender que o fracasso faz parte da vida. E o recomeço do mesmo jeito. Eu recomecei 4 vezes. A primeira aos 20, a segunda aos 28, a terceira aos 35 e a quarta aos 44. Porque aos 44 eu deixei toda a minha carreira e fui trabalhar exclusivamente para Deus. Então eu precisei mudar toda a minha vida, todos os meus objetivos, porque eu estaria vivendo na dependência do Senhor. Então olha só, o preço que pagamos pelas decisões que tomamos é muitas vezes o fracasso que é uma lição didática que Deus nos dá para as nossas vidas. O texto que nós temos aqui, lá em 1 Samuel 30, de 1 a 21, vai nos dizer, vai nos apontar, vai nos colocar alguns elementos interessantes. O texto diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com um ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag, e tinham posto a fogo. E levaram cativos das mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. O que aconteceu aqui? Davi foi para a guerra, e aí onde estavam os familiares, os amalequitas vieram e levaram embora. E assim, despojo de guerra mata todo mundo. E aqui não aconteceu isso. E aí Davi volta e encontra aqueles que são os seus queridos, agora não mais no lugar, mas com o inimigo deles. Se você tem um pai, se você é um pai, mãe e tem filhos, já pensou se seus filhos são raptados e você volta depois de uma demanda de dificuldades e problemas? Desgastado, cansado, e aí você enfrenta um outro desafio pior do que todos aqueles, porque quando mexe com a sua família, a história é outra. Quer desestabilizar alguém? Mexa com o seu filho. Que ele seja, enfrente bullying na escola, que ele seja desprezado, enfim, qualquer um que levante contra o seu filho vai mexer emocionalmente com você e você vai se desestabilizar. Isso é um elemento prático e normal, mas há um preço que pagamos pelas decisões que tomamos. A gente muitas vezes não pensa nisso. E muitas vezes o fracasso é uma lição didática de Deus para as nossas vidas. Irmãos, uma das coisas que eu tenho uma figura muito particular na Bíblia, que é Moisés. E eu fico intrigado daquele homem naquele deserto. 40 anos olhando para o deserto. Alguém sabe o que acontece no deserto?
A paisagem muda? Acontece alguma coisa diferente? Então Moisés ficou 40 anos no lugar que a paisagem não muda, que nada acontece, que é um silêncio total. Então podemos dizer que os desertos de Deus para as nossas vidas é para que na verdade Deus trate o nosso caráter, o nosso emocional, a nossa vida, porque Ele tem algo grande para nós. Eu fico imaginando Moisés sentado olhando para as ovelhinhas e falando assim: ó Deus, o que o Senhor está fazendo comigo aqui? Se Deus me mandasse para o deserto, me mandasse ficar 40 anos olhando para a ovelhinha, olhando para a grama que não cresce, eu diria assim: ó Deus, qual é o propósito disso para a minha vida? Sabe por quê? Porque na nossa cabeça a gente tem que produzir. Você olha para trás de 2015, o quanto eu fiz, quanto eu realizei, o quanto eu desenvolvi, quantas coisas eu conquistei. Nós somos pessoas de conquistas. Mas Deus não se interessa por pessoas de conquistas. Ele precisa de pessoas que estejam dentro dos seus propósitos, da sua vontade. Moisés não imaginava que ele ia voltar para a terra dele, bater um papo com o tio dele, enfrentar um monte de problemas, depois voltar de novo para o deserto, mas agora não só sozinho, mas com um grupo enorme de pessoas para ele liderar. Então significa que os desertos das nossas vidas são momentos que Deus prepara para que eu possa realizar os propósitos dele, não os meus. Por isso precisamos aprender a viver com os erros, porque sua vida não é feita só de acertos. E ao olhar para o fracasso por um aspecto positivo, aí você vai falar assim: pastor, você ficou maluco. Como é que eu posso olhar para um fracasso de uma maneira positiva? É como você enfrenta o problema. Pois recomeçar depois de uma derrota requer de você um esforço, uma dependência total de Deus. Porque, irmãos, levantar depois de uma queda requer um esforço tremendo para que você possa vencer as dificuldades externas e internas. O nosso problema está relacionado à nossa autoestima. Todo mundo ganha. Eu lembro quando eu tirei meu primeiro 0 na escola. Gente, mas aquilo me trouxe uma revolta. Mas não foi, geralmente a gente revolta com o professor, né? Poxa, professor, o que o senhor fez comigo? Mas ele só estava lendo o meu conhecimento. E eu cheguei em casa diante daquela folha, e eu tenho essa folha guardada até hoje em casa. E eu olhei para aquele 0 e disse assim: não é possível. Puxa, a prova da minha burrice? Será que eu sou burro mesmo? Aí eu olhei para aquilo e falei assim: não, eu não sou burro. Eu não me esforcei o suficiente, então eu vou fazer o seguinte: eu vou mudar. Aí o que eu fiz? Me empenhei. Não entendia, buscava quem entendia. Não sabia, procurava referência para saber. E na próxima prova, quando eu sentei diante da prova, e disse assim: ó Deus, está aqui agora a possibilidade de mudar a minha realidade. E aí comecei a fazer a prova. Primeira pergunta: não sei. Segunda pergunta: também. Falei assim: vou continuar de novo lá no 0. Aí eu comecei a fazer assim: vou fazer aquela que eu sei, a última. Espera um pouquinho, esse texto está ligado naquele, está na terceira. Espera aí, isso aqui está ligado no quarto. Rapaz, quando eu olhei, a prova estava preenchida. Aí o professor olhou para mim e falou assim: e aí, rapaz, vai ser mais um 0? De jeito nenhum. Não vai. Vamos ver. Pode ter certeza que a sua prova, ele foi muito joia comigo. Pode ser que a sua prova eu lerei com a maior atenção. Beleza. Entreguei a prova, fui para casa, não dormi aquela noite, normal. 2 semanas depois ele entrou na classe. Primeira pessoa que ele olhou foi para mim, que falou assim: ih, José Luiz, vem aqui, por favor, fique aqui. Eu vou ler sua prova para os colegas. Rapaz, sabe um iceberg que dá no estômago? Em mim. Pode ler, primeira pergunta. Ele falou assim: rapaz, eu fiquei impressionado com a sua resposta. E ele leu todas as perguntas. No final ele disse assim: tomara que vocês tenham um 0 na vida para vocês poderem fazer uma prova como essa. Aí eu vou dizer para vocês, aí eu saí lá do inferno e fui para o céu direto. Sabe o que é isso? Aquele 0 me fez
ver que há momentos que vão surgir zeros na sua vida, mas como é que você se depara com eles? E aí? Precisamos ser fortes diante dos insucessos. Quer ver uma coisa? Salomão, lá em Provérbios 24:10, diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Vou repetir. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. John Maxwell diz assim: a diferença entre as pessoas medianas e os empreendedores é sua percepção e sua reação diante do fracasso. E aí eu vou ir buscar uma coisa super joia. Alguém sabe quem foi Abraham Lincoln? Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos da América. Que ano que nós estamos? 2016. E ele viveu por volta de 1800 e alguma coisa, 1898. E aí eu fui buscar na biografia de Abraham Lincoln algumas coisas interessantes. A gente olha para aquele homem e diz assim: esse homem nunca teve um fracasso na vida. Abraham Lincoln faliu aos 31 anos de idade. Foi derrotado numa eleição para o legislativo com 32 anos. Faliu com os seus negócios com 34 anos. Superou a morte de sua namorada com 35 anos. Teve um colapso nervoso, também depois de tudo isso, com 36 anos. Perdeu sua nova eleição com 37. Perdeu uma nova eleição no Congresso aos 43, aos 46, aos 48. Perdeu a disputa do Senado americano com 55. E aí você diz assim: próxima, se matou. Só conseguiu ganhar a sua primeira eleição com 60 anos. E ele foi o presidente dos Estados Unidos que marcou a sua geração, pois até hoje ele é um referencial. E aí você vai dizer assim: um homem com um histórico desse não vai ser nunca nada. Assim como você. Você acha que a sua vida acabou, sua vida, por causa de um problema, de uma dificuldade, não tem mais o que realizar. Querido, diante de uma biografia dessa, eu posso dizer para você que há muitas possibilidades para a sua vida ser bênção. E aí, Paul J. Meyer diz assim: a vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% de como eu reajo. A vida é 10% daquilo que eu vivo e 90% daquilo de como eu reajo. Não importa quantos erros você venha cometer, o pior erro de todos é não tentar de novo. Esse é o problema da nossa geração. A nossa autoestima, ela está tão baixa. Nós precisamos provar tantas coisas para os outros, que na verdade eu me travo, e um insucesso, um fracasso, é o ponto final da minha carreira, da minha vida, dos meus objetivos, dos meus sonhos. Eu fico imaginando quais têm sido os sonhos que você tem tido para a sua vida. Qual é o elemento que te motiva? Que elementos você tem para influenciar a vida dos outros? E muitas vezes nós ficamos perdidos, sem saber que caminho nós tomamos, que caminho a gente vai seguir. E aí você vai dizer só dos seus insucessos, dos seus fracassos, dos seus problemas, das suas crises, mas você não consegue olhar para as coisas boas. Tire as coisas boas das coisas ruins. Há um texto que eu acho fantástico de Deus. Diz assim: Deus pega aquilo que é ruim e transforma em coisas boas. Por isso, meu querido, é tempo de recomeçar. Alexandre White diz assim: a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Você vai ter uma série de recomeços, mas pegue esses recomeços e faça diferente, mas não vai errar de novo, no mesmo erro. Aí tem um elemento popular assim, que se você erra o mesmo erro, né, isso demonstra que você não é tão inteligente assim, porque você aprende com os erros que toma. Por isso, então, quando nós olhamos para Davi, olhamos para os seus homens,
Vimos que eles saíram da presença de Aquis, levaram 3 dias para chegar ao acampamento de Ziglag, e nesse intervalo de tempo havia ocorrido um ataque dos amalequitas lá. Quando eles voltaram, eles viram o quê? Que aqueles que eles amam tinham ido embora. É possível que tivessem feito um ataque em represária àquilo que Davi fez, as incursões que Davi tinha feito em outros lugares. Era uma reação da atitude que Davi tomou. E aí a desolação veio, porque Davi se angustiou. Gente, posso falar uma coisa para você? É simples, Todas as vezes que você passar por um problema, vai existir alguém para botar mais peso em cima de você. Sempre. Sempre. Você teve uma perda de um ente querido, amado, pessoa importante para a sua vida. Vai chegar alguém para você e dizer assim: isso não é nada. Isso não é nada para você, mas é muito para mim. Ao longo da minha vida de pastor, eu vejo que nos momentos de luto, as pessoas são as mais infelizes na tentativa de dizer que vão consolar os outros, porque bota mais peso na dor que a pessoa está sentindo. Ou senão ela quer contar algo pior do que aquilo que a pessoa está vivendo, para tentar se identificar com a dor dela. Posso falar uma coisa para você? Se você não tem nada para dizer, não diga. Só sua presença é muito. E Davi então está lá sofrendo, por quê? Porque não foi só a família dos seus soldados que foi a deles também. Só que Davi está angustiado, e todos os seus homens, a dor era tal, que daí os homens resolveram botar a culpa em alguém. E botaram a culpa em quem? Quem foi, gente? Quem? Davi. Davi, você é culpado. Você lembra alguém que também foi culpado? Porque tirou o povo lá, 430 anos de escravidão? Moisés. O povo ora 430 anos, Deus manda Moisés. Moisés faz um estágio de 40 anos no deserto. Volta, tem uma queda de braço com o tio dele. Aí vem lá as pragas para tentar mover. A última é traumática, a perda dos primogênitos do Egito. Eles saem e enfrentam um baita de um problema, que é os inimigos na costa e o mar na frente, né? E diante daquela circunstância, o povo chega e diz assim: Moisés, eu acho, gente, esse texto é fantástico. O teu, não é mais o meu, o teu Deus nos trouxe para morrer aqui. Então essa história de você ficar correndo atrás de milagres, manifestação do poder de Deus, é tudo furada. Sabe por quê? Se você não tem vida com Deus, basta que alguma coisa dê errado, abandona a fé e vai embora. Vira o quê? As pragas. Como? Visualmente. Não foi alguém que contou, eles viram. Só que, quando o sapato apertou, a culpa é de quem? De Moisés. Levaram a minha família embora. A culpa é de quem? De Davi. O que a gente faz com Davi? Apedreja ele. Mata ele. Então são algumas coisas que nós temos como reação. Como que você reage diante dos seus fracassos? Quer matar todo mundo que está à sua volta porque eles são culpados do seu fracasso? O homem tem por causa do pecado, o homem vive transferindo o seu problema para os outros. Você chega para alguém que você vai atender, qual o seu problema? Meu pai é culpado, minha mãe é culpado, o mundo é culpado, a sociedade é culpada. Nunca um indivíduo, nunca ele é culpado, ele é a vítima da circunstância. E aí todos estavam vivendo a mesma circunstância, mas eles falaram o quê? Davi é culpado. Sabe por que Davi era culpado? Porque Davi era o líder. Eu levei um tempo para lembrar, para assimilar, que o pastor é culpado do meu pecado, o pastor é responsável porque meu casamento não deu certo, o pastor é responsável dos meus insucessos pessoais, porque eu tenho que culpar alguém. E muitas vezes ele nem sabe daquilo que eu fiz, mas o pastor é culpado. E aí, o que acontece nessa circunstância de culpas? Expõe Davi a um peso maior de circunstância. Primeiro que você faz uma avaliação de si próprio. Puxa, eu fui lá, fiz isso, e hoje eu estou colhendo o resultado dessa questão. Aí chegou e diz assim: você realmente é culpado. Como é que fica o emocional? Você já está abalado,
e vem outro e reforça. E aí, a gente vai aprender nesse texto como é que Davi resolve esse problema. Se você não sabe resolver os seus problemas, olha para a Bíblia. Ela vai ensinar você a resolver os problemas que você tem. Porque você acha que crises e gente culpando você, só lá na Bíblia que aconteceu. Aqui, não. Imagine. A família vai culpar você? Claro que não. Os seus amigos vão culpar você? Claro que não. Eles vão entender a sua dificuldade. Será que a gente vai entender mesmo? Não entende. E aí uma coisa importante. Para recomeçar depois da derrota, nós precisamos de 3 atitudes. Então eu vou ajudar você. Primeira atitude. Precisamos nos animar no Senhor. Gente, quando a gente tem crise, é a minha intimidade com o Senhor que me sustenta. É a minha vida espiritual com Deus que é o alicerce para que eu possa vencer. Se você não tem vida com Deus, não é o Deus o culpado, é você. Todo fracasso gera desânimo quanto ao passado. Todo fracasso gera desânimo quanto ao passado e medo quanto ao futuro. Ó, por que Jesus mandou os discípulos para uma tempestade se eles já tinham vivido aquilo? Quando você vê Mateus 8, eles indo lá e Jesus junto, aquele tempestade acontece, Jesus está no barco dormindo, e o povo apavorado acorda Jesus dizendo assim: ô Jesus, o Senhor vai nos deixar morrer nessa circunstância? Jesus levanta, diz assim para eles, levanta e diz assim: cala a boca, tempestade. Acaba tudo, volta para eles assim: homens de pequena fé. Mais adiante você vai ver Jesus novamente, e o texto diz uma coisa muito interessante. Jesus manda os discípulos entrar no barco e ir, porque ele vai subir orar, e eles dizem assim: não, nós não vamos. E aí Jesus fala uma coisa fantástica: eu não quero saber, entra no barco e vai, porque eu estou ordenando vocês que vão. E aí os discípulos entraram naquele barco, o quê? Contrariados. Só que quando eles chegaram lá, o que aconteceu? A tempestade aconteceu. E aí no meio daquela tempestade eu fico imaginando o seguinte: primeiro, Jesus não veio. Jesus não vem. Sabe por que Jesus não vem? Porque lá só tinha o nosso barco. Não tinha outro barco. E quem é o doido que vai botar um barco numa tempestade como essa e vir com Jesus para cá para encontrar com a gente? Então, primeira coisa, no meio da tempestade, no meio da crise, primeira coisa que você pensa: estou sozinho porque Jesus não está comigo. E é mentira. Todas as coisas têm um controle de Deus. Você acha que Jesus orando no monte não sabia que ia chover? Só que era uma chuvinha qualquer? Não, era uma tempestade de vento contrário. Era pior do que aqueles que eles viviam. Sabe por que Jesus precisou fazer isso com eles? Porque Jesus precisava ensiná-los que depois que ele partisse, não era o tempo que seria a adversidade deles, mas as pessoas, o poder, as dificuldades, os problemas que eles enfrentariam por causa da questão do Evangelho. Então, ali era uma aula didática de Jesus. E o interessante é que Jesus vai aparecer na 4ª vigília da noite. O que é isso? No último horário, no começo do amanhecer. Durante 9 horas eles passaram no meio daquela tempestade, sofrendo para todo lado, para todas as circunstâncias. E acho uma coisa maravilhosa. Gente, não vou pregar esse texto aqui, mas tem uma coisinha nesse texto que sempre me chamou a atenção. Por que um maluco, depois que houve um vulto, vai querer sair do barco para ir de encontro a Jesus? A segurança está no barco ou está no mar? Quantos desceram do barco para ir em encontro de Jesus? Um só. Os outros foram atrás? Não foram. Por que não foram? Porque nós vivemos acostumados à mesmice, à segurança, ao conforto.
Nós não queremos desafio. Vamos imaginar assim que Deus chega para o pastor Elias e diz assim: derrube esse templo e construa um novo maior. Aí os irmãos vão dizer assim: pastor Elias, eu estou mudando de igreja. Eu vou para outra igreja lá, porque é melhor. Sentir de Deus. Sabe por quê? Porque quando você derruba uma coisa para começar de novo, requer o quê? Desafio, oração, empenho, dedicação, elementos que você vai tirar de você. Você vai privar você para dar para Deus, e você não. Você quer que Deus dê para você sem que você se privar. Então, a cura para um ânimo caído é esforçar-se em Deus, porque é nas derrotas e nos fracassos da vida que nós precisamos depender e confiar do Senhor. Gente, eu lembro quando eu passei por uma circunstância diversa da minha vida, que eu cheguei para Deus e disse assim: e agora, vou para onde? Deus diz assim: não vai para lugar nenhum, senta aí e fica quieto, que eu preciso curar você primeiro. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Você não precisa fazer nada. E nós vamos aprender isso com Davi. Davi ora para Deus e diz assim: Senhor, o que eu faço? Porque sabe qual é a nossa reação? Nós temos duas reações. Ou a gente senta, chora e diz: eu estou morto. Ou você parte para a briga. Você parte para fazer coisa, porque isso é uma questão de temperamento. Diante de uma adversidade, tem gente que chora e tem gente que parte para cima. Só que Davi falou assim: Senhor, e agora? O que eu faço? Mas ele faz o que? Ele ora. Então, os amalequitas invadiram e destruíram Ziglag, levando cativos os familiares e os bens de Israel. Davi precisava se animar em Deus. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Lá, ó, no versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Viu? Você acha que você não vai ficar desempregado? Você acha que você vai ficar sem dinheiro? Você acha que você vai ficar sem possibilidade? Como é que você vai fazer? Você chora ou você se renova no Senhor? Ah, pastor, com esse desemprego é difícil arrumar uma recolocação. Quando é de Deus, meu querido, não tem dificuldade. Mas a dependência sua é dele, não da circunstância, não é do momento. Nós vemos numa crise da qual estamos vendo, porque ela não é econômica, ela é política. Porque se fosse econômica, existem elementos e formas de sair dela, mas como ela é política, você não tem direção. E aí o aspecto econômico se agrava, porque não tem direção. É como se você pegasse e jogasse uma pessoa que está no poço, várias cordas. E ele tem que escolher uma para sair. Cada uma que ele puxa, a corda cai em cima dele, porque ela não está amarrada em lugar nenhum. Então não adianta ter opções se você não tem algo que você possa confiar, prender e subir, que são a questão dos objetivos. Então a nossa crise é uma crise política, institucional, não econômica. Você pode ver que ninguém dos economistas estão falando. Quem estão falando são os políticos. Porque à medida que tiver um acordo político, você tem uma resposta econômica. Básico. Agora, você vai ficar preocupado com o quê? Se você depende do Senhor. Se você tem se esforçado em Deus. Ah, pastor, mas essa é uma visão tão simplista. Uma visão tão pobre. Cuidado com aquilo que você tem como conceito. Segundo elemento, precisamos seguir as estratégias de Deus. Gente, Deus tem estratégia? Quando você lê a Bíblia, você vê Deus como estratégia? Deus sempre tem um plano estratégico para o seu povo. E o caminho mais curto e eficaz para a vitória é seguirmos as estratégias de Deus. Sabe o que você faz no momento da crise? Você quer ensinar Deus a ser Deus. Senhor, vamos por esse caminho aqui porque é melhor. Eu lembro que minha família é de Minas. E quando nós íamos com meus primos lá para Mantiqueira,
Então nós subíamos, fazíamos escalas de montanhas. Botava a mochila nas costas, calça velha, tênis velho, e ia para o mato. Só que meus primos não queriam ir comigo, porque eu era da cidade, eu não tinha manha nenhuma, de escalar montanha. Porque quando você subia em montanha era uma coisa, todo mundo precisava me puxar. Quando descia, todo mundo tinha que me ajudar, porque ou eu descia ou eu rolava. Porque quando você desce uma montanha correndo, você desce jogando o pé de um lado para o outro. E eu queria descer em linha reta. Quando você desce em linha reta, você perde equilíbrio e tomba. E quando nós descíamos a montanha no escuro, então ia alguém na minha frente gritando assim: árvore, pedra. Aí ele falava assim: arame farpado. Eu estava pendurado lá atrás já. Porque eles sabiam tudo. E eu não conhecia nada. Eles tinham a estratégia. E eu tinha montado a minha. Como a gente é adolescente, a gente quer dizer para o outro que a gente sabe mais que o outro, né? Quando a gente ia atravessar rio, que tinha aquele brejo mole, todos eles passavam por cima daquilo, que é uma beleza. Eu botava o meu pé lá, ia até o joelho. Aí o pessoal fala assim: ei, mas esse pé de moço é uma bomba mesmo, né? Por quê? Porque pé dentro do sapato é pé fino. Pé que anda na terra, aquele pé chato, com aquela crosta embaixo, que o indivíduo anda por cima daquele negócio, não faz diferença nenhuma. E aí o povo precisa me arrancar daquele brejo. Então, uma das coisas que você precisa entender: as suas estratégias não vão funcionar. E você não precisa dizer para Deus o que Ele precisa fazer, porque Ele é Deus. Davi consultou ao Senhor dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Eu achei muito interessante essa pergunta que Davi fez. O filho dele não está lá, a mulher dele não está lá? E ele chega para Deus assim: Senhor, eu vou perseguir essa turma, eu vou alcançar essa tropa. Qual foi a resposta de Davi, de Deus de Davi? O Senhor disse assim: persegui-o, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Gente, com uma palavra dessa você vai temer? Vai ou não? Claro que vai. Claro que vai. Jesus não disse para os discípulos assim: ó, vocês vão na frente que eu vou encontrar vocês do outro lado. Mas lá no meio da tempestade o pessoal lembrou que Jesus disse isso? Claro que não. No momento da crise, que o inimigo levanta diante de você, você vai lembrar assim: Deus disse assim, ai, Deus disse que eu vou conseguir. Olha, você olha assim: não vai dar certo. Tumba, você desanima. Só que ele disse assim: eu vou. Qual a resposta de Deus? Você vai alcançar e não vai perder ninguém. Moisés, quando resolveu libertar o povo dele, matou o egípcio. Quando você quer fazer as coisas sem Deus, gente, só faz bobagem. Mas quando Deus tirou o povo de Israel, quantos se perderam? Nenhum. Então, olha só. Qual foi a resposta de Deus a Davi? E o Senhor lhe disse: persegui, por certo, de certo o alcançarás e tu libertarás. Deus ordena a Davi a usar todo o seu potencial de guerra. E aí ele pega quantos soldados? 10. Vamos pegar 10 homens de coragem aqui da igreja e vamos correr. Foi isso? Ele pegou 600 homens e saíram correndo. No meio do caminho, um povo cansou. Ficou 200 para trás. Ele segue com 400. Mais um pouco do caminho, ficaram 200. E chegou lá com 200 para guerrear junto com os amalequitas. Por quê? Porque a vitória era de Davi ou de Deus? É isso que você precisa entender. Quem é que vai dar vitória para você? É você ou é Deus? É suas capacidades intelectuais e mentais ou agir do Senhor? Não confie em estratégias de sucesso, mas sim em Deus. Charles Stanley diz assim: ter sucesso é dia após dia
ser como Deus quer que sejamos e alcançar as metas que estabelecemos sob a orientação dele. Só que no meio do caminho você quer fazer o quê? Do seu jeito. Porque você acha que do jeito de Deus não vai dar certo. Terceira e última atitude. Precisamos agir confiados nas promessas de Deus. Após as orientações de Deus, partiu Davi. Com 600 homens. 1 Samuel 39. Partiu Davi com 600 homens e com eles se achavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Então lá no riacho, 200 ficou. Após uma caminhada, os 400 homens foram reduzidos a 200, pois a metade ficaram para trás, por causa do cansaço. Com um terço dos exércitos, Davi enfrentou os amalequitas, e a vitória veio do Senhor, para aqueles que se apropriaram das suas promessas. A promessa de Deus não tem nenhuma eficácia se não for acompanhada de uma coisa chamada fé. Hebreus 4:2 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouvimos não os aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Sem fé é impossível agradar a Deus. É na crise que a gente pode experimentar isso, porque falar de fé sem viver uma circunstância de adversidade não tem sentido. Só que quando nós vivemos a adversidade, nós achamos que estamos sozinhos. Isso não é verdade. Você não está só. Ou você acha que essa é a única crise que nós viveremos? Então a crise do plano Bresser, plano Collor, a crise do cruzado, a crise da instituição do real, ficou lá atrás e a gente não viveu nada disso? Eu acho que a maioria de vocês aí viveu, porque eu não sou tão velho assim. Então essa é mais uma. Como é que eu enfrento? Eu enfrento desorientado ou confiado ou dependente? Para concluir, não importa o tamanho ou a dimensão do seu fracasso. Para Deus isso não importa. Você pode levantar e começar outra vez. É isso que Ele quer. F.W. Robertson disse assim: a vida é como uma guerra, uma série de erros que muitas vezes pode levar o cristão a um fracasso, mas não é o melhor general que vai nos dar a vitória, mas sim aquele que conduz as nossas vidas. Na verdade, a melhor conquista, a melhor vitória que temos é extraída dos nossos erros. Esqueça os erros, use-os para organizar as suas vidas. Davi recuperou a sua família e pôde verdadeiramente continuar a cuidar do seu reino. Então, algumas coisas que nós podemos tirar daqui. Vão existir problemas? Vão. Deus vai tirar esses problemas de sua vida? Não. Você não vive numa redoma de vidro. Todos os problemas vêm para a sua vida com uma didática de Deus para nos ensinar, para nos amadurecer, nos preparar para elementos que Ele quer nos fazer. E aí, o recomeçar na dependência de Deus faz toda a diferença. Então não tenha medo dos problemas. Dependa de Deus, porque você vai sair disso de uma maneira melhor. Então, dentro do nosso tema, dentro daquilo que foi estabelecido, tempo de recomeçar de novo. E a melhor maneira de recomeçar uma derrota é depender do Senhor. Aprendemos isso com Davi. E graças a Deus pela vida dele, porque ele nos ajuda a viver o novo de Deus na nossa vida. E é isso que você precisa aprender para a sua. À medida que você ver a derrota, você pode extrair boas coisas dela. Levantar de cabeça erguida, glorificar a Deus e buscar viver na dependência dele. Ok? Deus os abençoe.